Bem-vindos. Hoje pegamos numa questão que mexe com a nossa identidade, levantada numa análise interessante do Armando Olaio, no Conversas da História. A pergunta é esta: será que o 10 de junho é mesmo a melhor data para o Dia de Portugal? Ou deveria ser o 1 de dezembro? Vamos explorar isto um pouco. Ok, vamos começar pelo mais óbvio talvez. O 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões, das comunidades, celebra o poeta, a língua, não é? A epopeia, os Lusíadas. É, digamos, um pilar da nossa cultura. Inegável. Sim, sem dúvida. É um pilar cultural forte. Mas essa análise que mencionaste aponta uma ironia quase cruel, não é? Camões morre em 1580 e é precisamente nesse ano que Portugal, perde a independência para a Espanha. Quer dizer, é um pico cultural que coincide com o início de 60 anos complicados, sob o domínio dos Filipes. Reconhecemos a cultura, claro, mas a data também não carrega essa sombra da soberania perdida. Fica a questão. É uma perspectiva válida, sim. Mas não se pode argumentar também que foi precisamente essa força cultural, essa identidade que Camões ajudou a cimentar, que nos permitiu aguentar esses 60 anos? Que talvez isso torne o 10 de junho ainda mais significativo? Como símbolo dessa resiliência pela cultura? É um ponto interessante, essa ideia da cultura como um fio condutor. Manteve a identidade, sim. No entanto, a análise sugere uma diferença importante. A cultura resistiu, certo, mas a soberania política, a capacidade de decidir o nosso caminho, essa esteve em pausa, digamos. E essa capacidade de decidir que nos leva, então, à outra data, ao 1 de dezembro. Exato. E aqui a conversa fica mesmo interessante. Vamos a 1640. O ambiente era pesado, não é? Impostos castelhanos, Portugal a ser arrastado para guerras que não eram nossas. Uma sensação crescente de que a identidade estava a diluir-se. E de repente, naquela manhã de 1 de dezembro, um grupo de nobres, os conjurados, entram no Paço da Ribeira, em Lisboa, depõem a duquesa de Mântua, que representava a Espanha, e, restauram a independência. Aclamam Dom João IV. É um ato de força. E o fascinante aqui, o que a análise sublinha, é o significado profundo disso. Não foi só uma troca de poder. O 1 de dezembro representa a vontade de um povo, uma vontade coletiva de ser dono do seu próprio nariz, do seu destino. Que cantou as glórias, mesmo que isso coincida com a perda de soberania, ou celebramos o ato, a ação de 1 de dezembro que garantiu que Portugal continuasse a existir como Portugal, que tivesse mais história para contar. Colocado assim, é forte, sim. E pensar que o 1 de dezembro já foi feriado nacional, depois foi suspenso, ali entre 2012 e 2016. Lembro-me da polémica na altura. Parecia quase que estávamos a dizer que a independência era dispensável, um luxo. Exatamente. Foi restaurado, felizmente, mas, não sei, talvez não tenha recuperado aquele peso simbólico todo, não é? Pois não. E essa suspensão e depois o restauro, isso mostra bem como a nossa memória e o valor que damos à soberania pode mudar com os tempos, com a política, com a economia. A análise defende que valorizar mais o 1 de dezembro seria um sinal de maturidade histórica. É reconhecer que, Camões eternizou os feitos, mas foram os homens e mulheres de 1640 que, na prática, salvaram a possibilidade que Portugal continuasse. Que permitiram que houvesse mais feitos para contar. Precisamente. Camões narra, mas os conjurados tornaram possível que a narração continuasse. É um ato fundador, de certa forma. E isto, claro, levanta uma questão maior, não é? Sobre como é que nós, como nação, escolhemos lembrar o nosso passado. Que momentos escolhemos para nos definir? Especialmente agora, num mundo que muda tão depressa e nos obriga a pensar quem somos. A escolha não é só sobre o passado, diz muito sobre o presente. Então, resumindo, o que é que fica disto? A questão de fundo é: o Dia de Portugal deve celebrar o quê, principalmente? O gênio cultural, a língua ou aquele momento de afirmação, de reconquista da soberania, da vontade de ser livre? Talvez a reflexão final, pegando na provocação da análise, seja esta. Olhar para 1 de dezembro não só como uma data histórica, mas como um espelho da identidade que se calhar queremos reforçar hoje. Uma identidade livre, que resiste, que sabe o valor da sua autonomia. E fica a pergunta no ar. Será que um dia 1 de dezembro vai ser visto e celebrado não apenas como uma restauração, mas como o verdadeiro renascimento da pátria? Um símbolo da nossa capacidade de nos refazermos. A resposta que dermos acho que diz muito sobre como nos vemos a nós próprios hoje.